Parem agora de gastar dinheiro com pós de proteína caros e suplementos para ganho muscular, porque o que vou partilhar convosco hoje vai mudar completamente a forma como pensam sobre construir músculos depois dos 60. Nos meus 25 anos como médico e investigador, vi adultos mais velhos demais a abrir mão da sua força, da sua independência e da sua vitalidade, simplesmente porque ninguém lhes contou a verdade sobre o que o corpo envelhecido deles realmente precisa. Hoje isso muda. Aqui está o que nunca vos contaram. A secção de frutas e vegetais do supermercado contém alguns dos compostos mais poderosos para a construção muscular do planeta. Compostos que as empresas farmacêuticas não podem patentear. Compostos que o vosso corpo foi projetado para usar. E a ciência que sustenta isto é extraordinária. Um estudo histórico publicado por investigadores da Universidade de Tufts descobriu que adultos com mais de 65 anos que consumiam regularmente frutas específicas ricas em antioxidantes apresentavam até 35% mais síntese de proteína muscular comparado àqueles que não consumiam, mesmo sem mudar a sua rotina de exercícios. 35%! Pensem no que isto significa para a vossa qualidade de vida. Agora, antes de mergulharmos, quero provocar algo, porque o item número 1 da lista de hoje é uma fruta que a maioria das pessoas deita no batido sem saber que ela contém um composto natural que, na verdade, imita o efeito das hormonas anabólicas no vosso corpo. Quando li a investigação sobre isso pela primeira vez, tive de ler 2 vezes. Vão querer ficar até o final, mas antes, quero ouvir-vos. Deixem a vossa idade nos comentários agora mesmo e digam-me: estão atualmente a lutar contra a fraqueza muscular, fadiga ou a sentir que o vosso corpo simplesmente não está a responder da forma como respondia antes? Leio pessoalmente cada comentário neste canal, e a vossa resposta ajuda-me a criar conteúdo que vos sirva melhor. Agora vamos entrar nas 10 frutas que forçam os vossos músculos a crescer novamente depois dos 60, contando da posição 10 até a 1. Classificadas de poderosas até absolutamente extraordinárias. Chegando em número 10, e não deixem a sua simplicidade enganar-vos, está a humilde melancia. A maioria das pessoas pensa na melancia como um lanche de verão, algo leve e refrescante, sem nenhum grande poder nutricional muscular. Mas investigadores da Universidade da Flórida publicaram descobertas mostrando que a melancia contém uma das maiores concentrações de citrulina encontradas em qualquer alimento natural. Agora, L-citrulina, deixem-me explicar isto de forma simples. É um aminoácido que o vosso corpo converte em L-arginina, que então desencadeia a produção de óxido nítrico. Pensem no óxido nítrico como um controlador de tráfego para os vossos vasos sanguíneos. Ele dilata-os, permitindo que mais sangue, oxigênio e nutrientes fluam diretamente para o vosso tecido muscular. Aqui está o motivo pelo qual isto importa especificamente depois dos 60. À medida que envelhecemos, os nossos vasos sanguíneos tornam-se mais rígidos e menos responsivos, um processo chamado envelhecimento vascular. Isto significa menor entrega de nutrientes aos músculos, mesmo quando estão a comer bem. A melancia essencialmente age como um canalizador a limpar os canos. Um estudo no Journal of Agricultural and Food Chemistry descobriu que apenas 2 chávenas de sumo fresco de melancia aumentaram os níveis de L-citrulina em mais de 150% nos participantes dentro de 90 minutos. Para a recuperação muscular especificamente, isto traduz-se em menos dor e reparação mais rápida depois de qualquer atividade física. A melhor forma de usar a melancia é comê-la fresca, não em lata, e idealmente pela manhã ou cerca de 30 minutos antes de qualquer atividade física, até mesmo uma caminhada. Para a sinergia, combinem com um pequeno punhado de sementes de abóbora. O zinco dessas sementes trabalha junto com a L-citrulina para ampliar ainda mais a produção de óxido nítrico. E a casca? Sim, a parte branca que a maioria das pessoas deita fora, na verdade contém 3 vezes mais L-citrulina do que a polpa rosa. Batam no liquidificador. Não desperdicem. Agora, se a melancia vos surpreendeu, esperem até ouvir o que está em número 9, porque esta próxima fruta foi estudada especificamente pela sua capacidade de combater o inimigo número 1 dos músculos em adultos mais velhos. O número 9 é a cereja ácida. E a ciência aqui é tão convincente que várias equipas desportivas profissionais agora usam isto como parte dos protocolos de recuperação dos seus atletas.
Um estudo da Universidade de Northumbria acompanhou adultos com média de 68 anos que consumiram sumo de cereja ácida 2 vezes ao dia durante 12 semanas. Os resultados mostraram uma redução de 22% nos marcadores inflamatórios, especificamente interleucina 6 e proteína C reativa, os dois principais sinais de inflamação que destroem tecido muscular em adultos envelhecidos. Aqui está a ligação que quero que entendam. Depois dos 60, o vosso corpo existe num estado do que os cientistas chamam de inflammaging, inflamação crônica de baixo grau, que silenciosamente corrói as fibras musculares dia após dia. Podem senti-la como fadiga geral, rigidez pela manhã ou a sensação de que o vosso corpo simplesmente não se recupera da forma como antes. As cerejas ácidas contêm compostos naturais chamados antocianinas. Pensem neles como pequenos bombeiros a correr para dentro do tecido muscular inflamado e a apagar as chamas antes que um dano permanente seja causado. Tive uma doente chamada Margarida, 72 anos, do Alentejo. Veio ter comigo mal conseguindo carregar as compras do carro até a porta da frente. Incorporamos sumo de cereja ácida à rotina matinal dela, junto com alguns movimentos leves de resistência. Em 8 semanas, disse-me que tinha subido as escadas até o apartamento da filha pela primeira vez em 4 anos, sem parar para descansar. Bebam de 120 a 240 ml de sumo de cereja ácida sem açúcar, idealmente 2 vezes ao dia, manhã e noite. Combinem com alimentos ricos em vitamina C, porque a vitamina C amplia a absorção de antocianinas em até 40%, segundo investigações do Instituto Linus Pauling. Evitem as versões adoçadas. O açúcar cancela muitos dos benefícios. E se as cerejas ácidas ajudam a apagar o fogo, o número 8 realmente reconstrói o que o fogo danificou. Fiquem comigo. O número 8 é o kiwi, e investigadores da Universidade de Rutgers chamaram-no de um dos alimentos mais densos em nutrientes por caloria na Terra. Mas aqui está o que o torna notável para o crescimento muscular depois dos 60 especificamente. O kiwi é uma das poucas frutas que contém uma quantidade significativa de vitamina C, junto com uma enzima natural que melhora dramaticamente a digestão de proteínas. Agora, a digestão de proteína é o gargalo crítico para adultos mais velhos. Chamamos isto de resistência anabólica, a capacidade em declínio do vosso corpo de realmente usar a proteína que comem para construir músculo. Depois dos 65 anos, o vosso estômago produz significativamente menos dos ácidos e enzimas necessários para quebrar a proteína em aminoácidos utilizáveis. Podem comer uma refeição perfeita e rica em proteína e o vosso corpo talvez absorva apenas 40% do que precisa. A enzima do kiwi, chamada actinidina, essencialmente age como uma chave que destrava a proteína do vosso alimento, tornando muito mais dela disponível para a reparação muscular. Um ensaio clínico publicado no American Journal of Clinical Nutrition descobriu que participantes que comeram 2 kiwis antes de uma refeição rica em proteína absorveram 30% mais aminoácidos comparado àqueles que não comeram. Comam 2 kiwis frescos cerca de 20 minutos antes da vossa refeição com mais proteína do dia. Podem comer a casca. Ela contém 3 vezes mais fibra e antioxidantes adicionais. A maioria das pessoas não sabe disto. Combinem kiwi com ovos ou iogurte grego, para uma combinação particularmente poderosa para a construção muscular. A combinação de actinidina e leucina dos lacticínios cria o que os investigadores chamam de cascata de síntese de proteína muscular, um efeito dominó de reparação e crescimento dentro das vossas fibras musculares. Mas o kiwi melhora como usam a proteína. O número 7, na verdade, aumenta a quantidade de músculo que o vosso corpo é fisicamente capaz de produzir, e o mecanismo por trás disto vai realmente chocar-vos. O número 7 é o figo, fresco ou seco, e a investigação que está a sair de instituições como a Universidade da Califórnia em Davis está a chamar a atenção da comunidade científica. Os figos contêm uma das maiores concentrações naturais de polifenóis e magnésio encontradas em qualquer fruta. Agora, o papel do magnésio na função muscular é algo que não posso deixar de enfatizar. Estima-se que 70% dos adultos acima de 60 anos tenham deficiência de magnésio, de acordo com dados dos National Institutes of Health. E aqui está a consequência devastadora dessa deficiência.
Sem magnésio adequado, as vossas células musculares não conseguem completar a etapa final da síntese proteica. A linha de fabrico desliga antes que o produto esteja terminado. Pensem nisto como uma linha de montagem de carros, onde tudo está a funcionar perfeitamente, exceto o robô final, que instala o motor e nunca recebe energia. Todo aquele trabalho desperdiçado. O magnésio é o que alimenta esse robô final nas vossas células musculares. Investigações publicadas no American Journal of Clinical Nutrition mostraram que corrigir a deficiência de magnésio em adultos acima de 65 anos levou a um aumento mensurável da força muscular dentro de 6 semanas, sem qualquer mudança na dieta ou no exercício. 2 a 3 figos secos por dia ou uma chávena de figos frescos fornecem uma porção significativa das vossas necessidades diárias de magnésio, junto com uma notável variedade adicional de polifenóis que dão suporte muscular. Para a sinergia, combinem figos com vitamina D, seja por meio de exposição ao sol ou de um suplemento, porque vitamina D e magnésio trabalham juntos como copilotos, cada um ativa o outro. Sem ambos presentes, nenhum funciona de forma tão eficaz. Agora estamos na metade da nossa lista, e quero lembrar-vos de que as frutas mais poderosas ainda estão por vir. Antes de chegarmos lá, se esta informação está a ajudar-vos ou alguém que amam, por favor, tirem um segundo agora mesmo para clicar no botão de subscrever e dar um gosto neste vídeo. Isto não custa nada para vocês, e diz ao algoritmo para partilhar isto com outros idosos que desesperadamente precisam desta informação. Milhares de pessoas acima de 60 ainda estão a ser informadas de que a perda muscular é apenas uma parte normal do envelhecimento. Ajudem-me a provar que estão erradas. O número 6 é o mamão. E quero contar-vos sobre um estudo que realmente mudou a forma como aconselho os meus doentes mais velhos. Cientistas da Universidade de Tóquio acompanharam um grupo de adultos com média de idade de 71 anos por um período de 16 semanas. Metade do grupo recebeu extrato de mamão diariamente. A outra metade recebeu um placebo. No final do estudo, o grupo do mamão apresentou níveis significativamente mais altos de IGF-1, fator de crescimento semelhante à insulina, que é essencialmente a hormona interna de construção muscular do vosso corpo. Esta hormona, naturalmente, cai quase 50% entre as idades de 40 e 80 anos. O mamão contém carotenoides únicos e a enzima papaína, que parecem dar suporte às vias de sinalização, que mantêm o IGF-1 ativo. A papaína, a enzima que acabei de mencionar, também funciona de forma semelhante à actinidina do kiwi, melhorando a digestão de proteína, mas o mamão vai um passo além. Os seus compostos carotenoides, particularmente a beta-criptoxantina, mostraram em investigações do National Cancer Institute proteger as mitocôndrias musculares. Mitocôndrias, se lembram da escola, são as fábricas de energia dentro das vossas células. Depois dos 75, o vosso corpo pode perder até 35% da sua eficiência mitocondrial. Os compostos do mamão ajudam a manter e restaurar essa produção de energia, o que se traduz diretamente em melhor resistência muscular e recuperação. Metade de um mamão médio por dia, consumido com uma refeição que contenha gordura saudável, abacate, azeite ou castanhas, melhora significativamente a absorção dos seus carotenoides solúveis em gordura. Quanto mais maduro o mamão, mais ativa é a enzima papaína. Procurem uma polpa amarela alaranjada intensa, um pouco passado. Na verdade, é ideal para este propósito. O mamão cuida da energia, o número 5 cuida do sinal. E é um sinal que a maioria das pessoas com mais de 60 parou completamente de ouvir. O número 5 é o abacate. Sim, é tecnicamente uma fruta. E antes que digam, eu já como abacate, prometo-vos. Não conhecem a história completa do que ele faz pelos músculos envelhecidos. As gorduras monoinsaturadas do abacate não são apenas saudáveis para o coração. Investigações do Centro de Nutrição da Universidade Penn State descobriram que adultos que consumiram um abacate por dia durante 12 semanas mostraram melhorias mensuráveis no recrutamento das fibras musculares, o que significa que o sistema nervoso deles ficou melhor em realmente ativar o músculo que já tinham.
Depois dos 60, grande parte da perda de força que as pessoas experimentam não é apenas perda de tecido muscular. É uma falha de comunicação entre o cérebro e o músculo. As gorduras saudáveis do abacate literalmente ajudam a reparar essa via neural. Além disso, o abacate contém glutationa, um dos antioxidantes mais poderosos do corpo humano, que desempenha um papel direto na redução do estresse oxidativo dentro das células musculares. Quando o estresse oxidativo se acumula, danifica as mitocôndrias e acelera a própria sarcopenia, o desgaste muscular que estamos a tentar reverter. A sarcopenia afeta quase 45% dos adultos acima dos 80 anos e começa já aos 50. O abacate é um dos poucos alimentos que a combatem diretamente em nível celular. Comam de meio a um abacate inteiro por dia, idealmente no almoço ou no jantar, junto com um alimento rico em proteína. A gordura do abacate aumenta dramaticamente a absorção de nutrientes solúveis em gordura, vitaminas A, D, E, de qualquer outra coisa que estejam a comer naquela refeição. Pensem no abacate como um amplificador de nutrientes para o vosso prato inteiro. Agora estamos a entrar no top 4, e a ciência está prestes a ficar extraordinária. O número 4 contém um composto que investigadores da Escola Médica de Harvard descreveram como um dos mais promissores ativadores naturais de células-tronco musculares já descobertos. O número 4 é o mirtilo. Sei que já ouviram que os mirtilos fazem bem para o cérebro, mas o que os média não estão a noticiar é o que a investigação sobre mirtilos está a revelar especificamente sobre o músculo envelhecido. Um estudo do Centro de Investigação em Nutrição Humana sobre Envelhecimento da Universidade de Tufts, uma das instituições de investigação sobre envelhecimento mais respeitadas do mundo, descobriu que adultos acima de 65 anos que consumiram uma chávena e meia de mirtilos diariamente durante 6 semanas demonstraram uma melhoria de 25% na recuperação muscular após exercício, comparado a um grupo controlo. O mecanismo é resveratrol e pterostilbeno, dois compostos polifenólicos que ativam algo chamado SIRT1, um gene da longevidade que regula o comportamento das células-tronco musculares. Aqui está a parte extraordinária. As células-tronco musculares, também chamadas de células-satélite, são a equipa interna de reparação do vosso corpo. Ficam dormentes ao lado das fibras musculares e ativam-se quando ocorre dano. Mas depois dos 60, o sinal de ativação enfraquece significativamente. Os compostos dos mirtilos essencialmente acordam estas células-tronco adormecidas novamente. Pensem nisto como tocar o alarme que o vosso corpo esqueceu como tocar sozinho. Tive um doente chamado Roberto, 77 anos, de Setúbal, um carpinteiro reformado que me disse que sentia como se estivesse a viver num corpo que tinha desistido. Tornamos os mirtilos um compromisso diário inegociável e combinámo-los com uma rotina simples de força 2 vezes por semana. 8 semanas depois, estava de volta a construir casinhas de pássaros na sua garagem, algo que não fazia há 3 anos. Chorou ao contar-me isto, e eu quase chorei também. Uma chávena e meia por dia, idealmente frescos ou congelados, não secos, já que o processo de secagem destrói muitos dos principais polifenóis. Combinem-nos com nozes. Os ácidos gordos ômega 3 das nozes e os polifenóis dos mirtilos criam um efeito anti-inflamatório sinérgico, mensuravelmente maior do que qualquer um dos alimentos isoladamente. Tomem-nos pela manhã, já que os compostos atingem o pico na vossa corrente sanguínea, aproximadamente 2 a 3 horas depois do consumo, bem quando a atividade matinal tende a acontecer. Se os mirtilos acodam a vossa equipa de reparação muscular, o número 3 dá-lhes as ferramentas de que precisam para realmente fazer o trabalho. O número 3 é a romã, e preciso que prestem muita atenção aqui, porque a investigação sobre romã em músculos envelhecidos é uma das ciências mais empolgantes que li em toda a minha carreira. Investigadores da Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça, descobriram que a romã contém um composto chamado ácido elágico, que as vossas bactérias intestinais convertem numa molécula chamada urolitina A. Esta molécula, urolitina A, demonstrou desencadear a mitofagia. Deixem-me explicar isto de forma simples. Mitofagia é o processo do vosso corpo de eliminar mitocôndrias velhas e danificadas e substituí-las por novas e funcionais.
Pensem nisto como uma equipa de renovação que derruba as fábricas de energia quebradas nas vossas células musculares e constrói novas no lugar. Depois dos 70, este processo de renovação basicamente para de funcionar na maioria das pessoas. As mitocôndrias quebradas acumulam-se, a fadiga muscular torna-se crônica e a espiral descendente de fraqueza acelera. A romã é um dos únicos alimentos naturais que pode reiniciar este processo de maneira significativa. Um estudo clínico da Universidade de Washington descobriu que participantes que consumiram extrato de romã equivalente a uma romã inteira por dia mostraram uma melhoria de 40% nos marcadores de resistência muscular após 8 semanas. Comam os arilos, as sementes diretamente, ou bebam 240 ml de sumo puro de romã sem açúcar diariamente. O sumo deve dizer 100% romã, sem adição de açúcar. Combinem com chá verde. As catequinas do chá verde aumentam a produção de urolitina A, melhorando o ambiente do microbioma intestinal que a cria. Bebam o vosso sumo de romã com ou sem refeição. É bem absorvido de qualquer forma. Todas as referências científicas do vídeo de hoje estão ligadas na descrição abaixo. Agora o número 2 vai surpreender-vos. E o número 1, disse-vos no começo, contém um composto que, de facto, imita hormonas anabólicas no corpo envelhecido. Estamos quase lá. O número 2 é a banana. Não a banana de sobremesa muito madura, mas a banana ligeiramente verde, firme. E entendo se estiverem céticos. As bananas parecem comuns demais, baratas demais, disponíveis demais. Mas há uma razão pela qual investigadores da Universidade de Birmingham selecionaram a banana como alimento principal de recuperação nos seus ensaios comparativos de nutrição para adultos mais velhos. Uma banana ligeiramente menos madura contém uma notável concentração de amido resistente, um tipo específico de hidrato de carbono que alimenta as bactérias intestinais responsáveis por reduzir a inflamação sistêmica e, criticamente, melhorar a sensibilidade à insulina no tecido muscular. Aqui está o motivo pelo qual a sensibilidade à insulina é tudo depois dos 60. Quando comem proteína, a insulina age como o caminhão de entrega que carrega aminoácidos do vosso sangue para dentro das vossas células musculares. Mas em corpos envelhecidos, particularmente depois dos 70, os músculos desenvolvem resistência à insulina. Os caminhões de entrega chegam, mas a doca de carga está trancada. O amido resistente da banana melhora diretamente a sensibilidade dessa doca de carga, permitindo que mais aminoácidos entrem nas células musculares e sejam usados para reparação e crescimento. Um estudo da Universidade de Maastricht mostrou que adultos que consumiram amido resistente junto com proteína experimentaram 28% mais captação de proteína muscular comparado a consumiram proteína sozinha. Comam 1 a 2 bananas por dia, escolhendo aquelas que ainda tenham um pouco de verde nas pontas. Combinem-nas imediatamente com uma fonte de proteína, um ovo cozido, uma colher de manteiga de amêndoa ou queijo fresco. Isto não é apenas uma recomendação de lanche, é uma estratégia de nutrição cronometrada sustentada por evidência clínica. A janela de máxima sensibilização à insulina do amido resistente é de aproximadamente 45 minutos a 2 horas depois de comer a banana. E agora chegamos ao número 1, a fruta que vos prometi no começo. Aquela com um composto que se comporta como uma hormona anabólica dentro do vosso corpo envelhecido. Estão prontos? O número 1 é o ananás, e especificamente a enzima bromelina, encontrada em níveis concentrados no miolo do ananás fresco. Investigações do Instituto de Bioquímica da Universidade de Berna demonstraram que a bromelina modula diretamente a atividade dos receptores de testosterona no tecido muscular, significando que ela não aumenta a testosterona, mas torna a vossa testosterona existente muito mais eficaz na sinalização da síntese de proteína muscular. Depois dos 65, os níveis de testosterona em homens e mulheres caem dramaticamente, mas a bromelina essencialmente amplifica o sinal do que ainda resta. É como aumentar o volume de uma estação de rádio que pensaram ter ficado em silêncio. Além da sinalização hormonal, a bromelina é uma das enzimas anti-inflamatórias naturais mais potentes já estudadas. Reduz as proteínas inflamatórias específicas, particularmente as prostaglandinas, que bloqueiam a via da síntese de proteína muscular.
Um estudo da Fundação de Investigação sobre Inflamação descobriu que 400 mg de bromelina, a quantidade em aproximadamente uma chávena de miolo fresco de ananás, reduziu a inflamação muscular pós-exercício em até 53% em adultos acima de 65 anos. 53%. Esse é um número sobre o qual quero que parem por um momento. E o ananás contém manganês, um mineral que ativa a enzima responsável por construir colagênio no tecido conjuntivo. Os músculos não funcionam isoladamente. São ancorados por tendões e sustentados por fáscia. Depois dos 60, o tecido conjuntivo enfraquece quase tão rapidamente quanto o próprio músculo. O ananás aborda ambos simultaneamente. Nenhum suplemento faz isto. Comam uma chávena de ananás fresco, focando especialmente no miolo que a maioria das pessoas descarta, seja 30 minutos antes da atividade física ou imediatamente depois. Para a máxima atividade da bromelina, não cozinhem. O calor destrói a bromelina completamente. O ananás em lata é nutricionalmente inferior para este propósito. Combinem ananás fresco com um alimento rico em leucina, frango, atum ou ovos. E a combinação de bromelina mais leucina cria o que os investigadores começaram a chamar de ambiente anabólico natural no tecido muscular envelhecido. É a coisa mais próxima de um protocolo legal natural baseado em alimentos para a construção muscular que a ciência moderna validou. Quero encerrar com algo importante, porque isto não é apenas sobre frutas ou ciência ou estudos. Isto é sobre a vossa vida. É sobre se conseguem levantar-se do chão se caírem, se conseguem carregar os vossos netos, se conseguem viajar, cuidar do jardim, cozinhar as próprias refeições e viver plenamente, sem depender de outra pessoa, para as atividades básicas da vida. Músculo não é vaidade depois dos 60. Músculo é sobrevivência. Músculo é liberdade. E aqui está o que preciso que ouçam. Nunca é tarde. A investigação deixa isto claro. Adultos na faixa dos 70, 80 até 90 anos demonstraram crescimento muscular mensurável quando recebem o ambiente nutricional certo. O vosso corpo não desistiu. Está à espera pelo sinal certo. Estas 10 frutas fazem parte desse sinal. Trabalham com a vossa biologia, não contra ela. São acessíveis, fáceis de encontrar e estiveram na secção de hortofrutícolas este tempo todo. Comecem com uma, adicionem outra na próxima semana. Prestem atenção em como o vosso corpo responde. E, por favor, não deixem ninguém dizer-vos que a fraqueza é inevitável, que a dependência é destino, que a força dos vossos anos mais jovens simplesmente se foi. Vi doentes demais a provarem o contrário para acreditar nisso. Se encontraram valor neste vídeo, por favor, subscrevam este canal agora mesmo e partilhem com alguém que amam, que tenha mais de 60 anos e esteja a enfrentar dificuldades. Essa pessoa precisa desta informação. Deixem um comentário abaixo a dizer-me com qual destas 10 frutas vão começar esta semana e incluam a vossa idade para que eu possa torcer por vocês pessoalmente. Obrigado por assistirem. Agora vão comer algo extraordinário. Tenham um dia com muita saúde.